O nosso assunto agora, ele vai envolver algumas dicas, dentre elas o DIFAL quando a mercadoria tiver a redução da base de cálculo, que eu também tenho uma planilha que eu elaborei, é uma planilha um pouco mais complexa do que o DIFAL normal, que eu também vou disponibilizar para você no 8º dia após a data da sua inscrição no curso, combinado? Então vamos lá, quais são as dicas que eu quero passar para você aqui, que são situações que quem já está mexendo na área fiscal há mais tempo costuma ver. E quando a pessoa se depara com essa situação, ela fica muitas vezes perdida e eu quero aqui tentar facilitar ao máximo para você no seu dia a dia, nas situações que porventura possam ocorrer. Então vamos lá. Uma que eu já até passei, que é a respeito do frete. A primeira dica é essa, é a dica do frete, que quando esse frete estiver na nota fiscal, ele vai ser calculado conforme o default da mercadoria. Agora, se o frete for o CTR, ou seja, o conhecimento de transporte eletrônico, que estiver acompanhando a nota, é aquele outro cálculo que eu mostrei para você, que é o cálculo simples. Pega da alíquota interna, menos da alíquota interestadual, enfim, aplica ali, né, só os 6%. A outra dica que eu quero dar para você é o seguinte: imagine que seu cliente então comprou de fora do estado e o remetente é do Simples Nacional. Consequentemente, na nota fiscal vai vir 0%. Então, se não veio o ICMS destacado ali, você vai poder aproveitar ele no momento do cálculo, você vai poder abater? Sim ou não? A resposta é sim, você pode abater. Mas espera aí, professor, como que eu vou abater um valor que não está na nota fiscal? Aí nós precisamos conhecer a lei do Simples Nacional. Então, entrando aqui no site do Planalto, nós vamos ver aqui, ó, leis complementares. Então, você pode jogar aí lei no Google, né? Joga Lei 123 de 2006, que você vai encontrar a lei do Simples Nacional. Vamos lá. Lei complementar 123 de 2006, aqui embaixo, ó. Essa aqui é a lei do Simples Nacional. Em paralelo à lei, você precisa conhecer a resolução CGSN, do Comitê Gestor do Simples Nacional, 140/2018. Então, tudo que você precisa saber sobre o Simples Nacional são essas duas legislações. A Lei Complementar 123 de 2006 e a Resolução 140/2018. Que no meu curso eu explico muita informação e tudo muito bem detalhado, com muitos exemplos. Está muito bacana, não perca essa oportunidade. Mas vamos lá. O que você precisa conhecer então aqui nessa lei para entender essa questão então da operação interestadual? Nós vamos lá no artigo 13. Então abre aí junto comigo. Artigo 13. Ok. Aqui no artigo 13 vem trazendo aqui sobre o Simples Nacional, o cálculo do Simples Nacional. Mais especificamente, nós vamos analisar o parágrafo 5º. Então, mais para baixo aqui, que nós temos os parágrafos, e aqui vem a informação. A diferença entre a alíquota interna e interestadual, de que trata as alíneas G e H do inciso 13 do parágrafo 1 desse artigo. Então vamos só ver aqui, ó, o que é essa G e essa H do inciso 13. Vamos subir aqui, achar o inciso 13. Esse aqui é o inciso 13. Trata então dos ICMS dentro do Simples Nacional. Aí a linha G aqui trata da antecipação de alíquota. Então a linha G é a antecipação de alíquota. Existe antecipação com encerramento e antecipação sem encerramento. No meu curso dos impostos interestaduais eu explico esses dois aqui com muitos exemplos e o impacto dentro do Simples Nacional. Tá muito bacana. Então a linha G trata então da antecipação. E a linha H do DIFAL, ou seja, nas aquisições ou do Estado, do Distrito Federal, de bens ou mercadorias, não sujeita à antecipação, relativa à diferença entre a alíquota interna e o DIFAL. Então aqui é como se estivesse falando aqui, ó, tem que pagar o ICMS, as empresas do Simples Nacional têm que pagar o DIFAL. É isso que está falando aqui. Aí o parágrafo 5º faz menção a essas duas alíneas, G e H. Então o que está falando aqui? Ó? A antecipação de alíquota e o DIFAL será calculado tomando por base, esse aqui que é o detalhe, ó, as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. Então, no momento do cálculo do DIFAL, é isso que está falando aqui, ó, no momento do cálculo do DIFAL, você vai utilizar, mesmo que não esteja ali destacado, porque a empresa do Simples Nacional não pode destacar,
as mesmas alíquotas que uma empresa do regime normal, seja que não é optante pelo Simples Nacional, utilizaria. E quais são essas alíquotas? 4% se o produto for importado, ou o conteúdo de importação superior a 40%, é 4%. E 12% se não for uma mercadoria importada. Então, você pegou no escala do Simples Nacional, que a mercadoria não é importada, você vai considerar 12% no cálculo, mesmo então que não esteja ali destacando na nota fiscal. Então, imagina que você pegou uma nota fiscal ali de R$400. Não vai ter ICMS ali, mas com base nesse parágrafo aqui, você vai considerar, por exemplo, 12%, considerando, né, uma mercadoria que não é importada. Então, mesmo que não esteja destacado, no momento do cálculo você poderia abater ali R$48. Lembra da planilha? Tem uma parte que você coloca ali o crédito de ICMS destacado na nota fiscal? Enfim, você utilizaria então essa regra aqui, beleza? Essa é uma dica que eu queria passar para você. A outra dica agora é da redução da base de cálculo. Imagine que, vamos abrir aqui o regulamento, aqui a parte geral, que você consultou ali e a mercadoria tem redução da base de cálculo. Professor, eu quero entender mais sobre redução da base de cálculo. No meu curso de operações interestaduais, eu explico tudo detalhadamente, acessando ali o novo regulamento e mostro para você como que você descobre se a mercadoria tem redução da base de cálculo e, consequentemente, vai afetar diretamente no DIFAL. Mas vamos imaginar, você consultou ali, viu que a mercadoria tem redução da base de cálculo. Só uma dica aqui, né? Eu não vou entrar no assunto não, que tem muitos aspectos que eu tenho que mostrar. Mas então, o anexo 2 que trata aqui da redução da base de cálculo. Então, aqui ó, tem várias partes aqui, parte 1, parte 2, parte 3, até a parte 10, e tem as regras que você precisa seguir aqui. Às vezes a mercadoria vai estar aqui, mas tem que ver se a regra aplica ou não aplica para o Simples Nacional, ou para empresas de regime normal, para indústria, para comércio. Tem algumas regras que precisa seguir. Mas é aqui que você vai descobrir se a mercadoria tem ou não tem redução da base de cálculo, ok? Só título de conhecimento para tentar então facilitar. Mas se quiser aprofundar, já sabe. Eu estou à disposição, eu quero muito poder dividir meu conhecimento todo com você. Tem muita coisa bacana. Mas vamos lá, você consultou, a mercadoria tem redução da base de cálculo. Como que é feito o cálculo? Aí, esse cálculo, ele tem uma questão um pouco polêmica. Por quê? Ele é um pouco complexo, né, para nós entendermos, mas eu vou passar para você aqui o meu entendimento, que é um entendimento que está em paralelo com muitas consultorias, né, do Estado de Minas Gerais, bem como excelentes profissionais. Mas, como o regulamento, às vezes, ele traz algumas situações onde fica um pouco difícil de interpretar, há essa dúvida. Mas eu vou passar para você com base em várias consultas, em vários profissionais, a gente conversando, e principalmente uma orientação tributária. Mas enfim, a primeiro momento, eu mostraria para você o regulamento do ICMS. Então, no regulamento do ICMS, no artigo 12, nós vimos que o inciso 6 trata do DIFAL normal. Porém, mais para baixo, lá no parágrafo 7, vamos aqui mais para baixo, parágrafo 7, ele vai trazer aqui a metodologia do cálculo, mais especificamente no inciso 2. Então, vai trazer aqui, ó, nas hipóteses, inciso 6, que é o DIFAL, né, para o cálculo do DIFAL, devido a esse estado, será observado o seguinte, o que nos interessa é o inciso 2, que fala: caso operação ou prestação interna, consumidor final, esteja alcançado por redução de base de cálculo, e vem trazendo aqui a metodologia de cálculo. Só que, como nós falamos, às vezes as expressões aqui levam um pouco a interpretar errado. Então, é preferível você seguir a orientação tributária 002/2016. Então, entrando no site da fazenda.mg.gov.br, já até te expliquei como que acessa, nós vamos vir aqui, ó, legislação tributária. Nós vamos procurar aqui, ó, orientações tributárias. Então, clique junto comigo. Nós vamos caçar aqui a orientação, aqui, ó, 002/2016. Chegar mais perto aqui. Mais para baixo aqui vai ter essa opção, ó, operações interestaduais destinadas ao consumidor final, em Minas Gerais, contribuinte do ICMS, com benefício fiscal no destino. Então, vem trazendo aqui
a didática do cálculo. Aqui, essa orientação tributária, ela traz essa informação aqui, ó, do adicional a respeito do FEM, que é o Fundo de Erradicação da Miséria. Só que não existe mais o FEM, ou seja, não existe mais o Fundo de Erradicação da Miséria no estado de Minas Gerais. Então, no cálculo, você vai seguir toda essa lógica de cálculo aqui, porém vai excluir esse detalhe desse adicional, ok? Então, segue todo o cálculo aqui, mas você não vai utilizar esses 2%. E eu tenho, né, uma planilha que eu vou disponibilizar para você e nós vamos fazer o cálculo utilizando a planilha. Mas só para você saber, entrou na orientação tributária, a lógica do cálculo está toda aqui, só exclui, né, lembra de excluir esses 2%. Então, minha planilha aqui vai facilitar muito mais do que você olhar aqui, ó. Mas vamos entender o cálculo, como que funciona. Vamos considerar aqui o valor de operação R$1.000. O valor, logicamente, não vai bater com esse valor aqui, ó, que seria do DIFAL, justamente porque não vamos considerar esse adicional aqui de fundo de erradicação da miséria. Ok? Então, por isso não vai bater na planilha. Mas vamos passar aqui o passo a passo. Então, R$1.000, a alíquota interestadual, você informaria ele 12%. A alíquota interna, 18%. Vamos considerar aqui o mesmo percentual de redução que está ali na orientação tributária de 20%. Enfim, você precisa pesquisar e descobrir qual que é o percentual de redução. Então, você vai lá naquele anexo 2 e pesquisa ali. Vamos imaginar que você descobriu realmente que a mercadoria tem redução de cálculo, você precisa saber qual que é o percentual. Então, vamos considerar aqui, só para didaticamente a gente aprender o cálculo, que é 20%. Vamos atualizar nossa planilha. Nós teríamos aqui um valor a pagar de R$ 34,54. Enfim, na planilha você precisa, olha só preencher valor da operação, a alíquota interestadual que vai estar na nota, a alíquota interna que você já aprendeu a pesquisar e descobrir o percentual de redução, que você vai lá no anexo 2 que eu mostrei para você ler. Se tiver dúvidas, faça o curso comigo onde eu explico tudo detalhadamente. Mas, enfim, são só essas informações que você precisa preencher e já vai dar o resultado final aqui. Mas só para você entender, né, como que é feito o cálculo, conforme a orientação tributária. Você pega o valor da operação, você vai subtrair pelos 12%, ou seja, a alíquota interestadual informada na nota, e você tem esse resultado. E agora você precisa incluir os 18%, que é esse coeficiente de 0,82. Você acha essa base de cálculo que eu chamei aqui de base de cálculo não oficial, de 1.073,17. Agora você reduz pelo percentual, no caso aqui de 20%. Aí você vai chegar aqui realmente na base de cálculo devida, de R$ 858,54. Multiplica por 18%, então, ou seja, vai pegar aqui 858,54 vezes 18%, você teria esse valor de débito aqui, arredondando, né, R$ 154,54. E você iria subtrair pelo crédito semestre destacado na nota fiscal ali de R$ 120. R$ 120. Você acharia importante esse valor aqui então, ó, de R$ 34,54, arredondando aqui. Que bateu justamente com a nossa planilha aqui. Então o cálculo ele é um pouco complexo, mas segue todo esse raciocínio aqui. Eu espero que você tenha compreendido ele perfeitamente. E agora eu tenho a dica importantíssima para você. Opa, você de Minas Gerais é contador ou trabalha em escritório de contabilidade? Ó, não pule esse vídeo que eu vou parar o carro aqui agora, que eu vou te dar uma informação importantíssima. Você precisa conhecer o Clube do ICMS do Estado de Minas Gerais. É como se fosse uma Netflix, onde você vai aprender ali, juntamente com outros contadores, tudo sobre o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. E vai do básico ao avançado. Olha só que bacana aqui, ó. Se porventura você não tem conhecimento nenhum de ICMS, você vai assistir essas duas aulas aqui, ó. Essas duas aulas aqui é para aquela pessoa iniciante que ainda precisa aprender. E você vai desenvolver tanto que ao final dessas duas aulas você já está apto para absorver todo o conhecimento do regulamento. Então você já vai
poder agora assistir essa aqui, ó, Introdução ao Regulamento de ICMS de Minas Gerais. Isso tudo mostrando dentro do regulamento, mostrando para você com nossos fiscais, exemplos do dia a dia, situações práticas para você realmente aprender. Você vai aprender também, ó, o ICMS de Minas Gerais aplicado dentro do Simples Nacional. Então são muitos assuntos. Olha que bacana esse aqui, ó, regimes tributários e os impostos interestaduais. Então antecipação de alíquota, diferença de alíquota, substituição tributária. Ah, tem essa outra aqui, ó, substituição tributária também, que é um aprofundamento, ou seja, regras específicas, tudo conforme o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. Ah, tem essa aula aqui, ó, bacana demais. Você aprende a apuração do ICMS do Estado de Minas Gerais, tanto para comércio como também para a indústria, que você vai decolar regras específicas, seja particularidades e de diversos segmentos também. Olha essa aqui, ó, crédito presumido para padaria, crédito presumido para restaurante. Olha essa aula aqui, ó, top demais, sobre o RET, ó, regime especial de tributação conforme o ICMS de Minas Gerais, onde você vai aprender ali o cálculo da proporcionalidade, que é diferente quando você vai apurar o ICMS de uma empresa normal, que não tem RET. E tem esse aqui, ó, desafio de ICMS, para ver se você realmente está bom no ICMS. Enfim, são muitas coisas ali, muitos conteúdos. São mais de 24 horas de videoaula. E você tem tudo isso por um valor muito acessível mesmo. Ó, já vou dar uma adiantada aqui, ó. R$33 você já tem acesso a isso tudo aqui, ó. Pode fazer plano anual, plano mensal, enfim. Clique no Saiba Mais, onde eu vou compartilhar todos esses detalhes com você.